a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 14 de dezembro de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos então São Mateus narrando a passagem em que Jesus diz a parábola dos 2 filhos, onde o pai chama o filho para trabalhar na vinha e ele diz que não ia, mas depois resolve ir. E o outro filho que diz que iria e depois não vai. Então Jesus pergunta aos anciãos do povo, aos sacerdotes, quem dos 2 filhos obedeceu o pai? E eles evidentemente disseram que foi o primeiro. E então Jesus disse a eles: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Que os pecadores, que as pessoas que disseram não a Deus a princípio, se convertem e voltam-se para Deus e começam a fazer a vontade de Deus, que aqui está representado pelo pai. E aqueles filhos que disseram sim a princípio, quem eram eles? Os escolhidos de Deus, os israelitas, os sacerdotes, os anciãos do povo, disseram sim a Deus, mas depois não fizeram a vontade de Deus, que é o segundo filho, representado aqui pelo segundo filho, que disse sim ao pai: eu vou trabalhar, mas depois não foi. Por isso Jesus disse então que os publicanos e as prostitutas creram em João e se converteram. E vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Jesus está dizendo então para os sumos sacerdotes e os anciãos e ao todo o povo, que nem sempre aqueles que dizem não ao Senhor de primeira mão, que são os pecadores públicos, eles desobedecem de maneira total, mas eles podem se converter e passar a obedecer a Deus. E muitas vezes aqueles que dizem sim, 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 não conseguem fazer a vontade de Deus e não obedecem a Deus. Por isso, quem de fato obedece a Deus é aquele que se converte e permanece em Deus. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, podemos perguntar: e nós? O que esse Evangelho tem a ver conosco, nos fala nos dias de hoje? Podemos perguntar: quais dos 2 filhos nós somos? Ou somos um terceiro filho, que de repente não está aqui? O primeiro filho então disse que não ia e depois foi. Será que nós, no início da nossa vida, não éramos de Deus, não acreditávamos em Deus, vivíamos as coisas do mundo, depois nos convertemos e começamos a viver as coisas de Deus e estamos com Deus até hoje? Ou somos o contrário? Aqueles que começaram com Deus, disseram sim, Senhor, eu sou teu, fazer a tua vontade, e depois não conseguiram fazer, e extraviaram, e se desconverteram, e foram viver o mundo. Ou nós somos essas pessoas, o terceiro filho que aqui não está, que dissemos sim a Deus desde o início, e permanecemos firmes até hoje,
com a graça de Deus. Não importa exatamente se estamos desde o início ou se começamos agora. O que importa é que estamos na presença de Deus, estamos obedecendo a Deus, e o que importa é que vamos ficar com Deus até o final dos tempos. Jesus está nos convidando então a dizer sim ao Pai e permanecer neste sim ao Pai até os fins dos tempos. Partindo para a oração, louvemos e bendizemos ao nosso Deus, que é amoroso e misericordioso e nos dá todas as oportunidades necessárias para a nossa salvação, todas as chances possíveis para a nossa salvação. Basta que nós nos convertamos e comecemos a obedecer a Deus, que então seremos este filho obediente. Senhor, dai-nos a graça da fidelidade, de permanecer em vós até o céu. Dai-nos a graça da firmeza, os dons, Senhor, da fé, para que nós possamos ser vosso em todos os momentos e ocasiões. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.